primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é esse aqui, ele se chama Não Vim Destruir a Lei. É uma declaração que Jesus faz. Quem compilou o Evangelho segundo o Espiritismo foi Kardec, claro, com orientação dos Espíritos. Ele não copiou o Evangelho todo de novo, ele pegou trechos que têm uma relevância moral. O que é moral? Regras de convívio, né? Como é que eu convivo, inclusive, começando comigo mesmo. E ele fez todos aqueles capítulos, ele tinha as cartas dos Espíritos, as mensagens, ele colocava no final de cada capítulo as instruções, sempre matérias relevantes. E se você vai lendo, quem faz Evangelho no Lar percebe que um capítulo vai encadeando no outro. Então, como é que seria o primeiro capítulo? Ele vem de se posicionar, Kardec vem posicionar na história, no tempo, Moisés, Jesus, o Espiritismo, nós, nessa história. Então, funciona. Está lá, é o capítulo 1, ele fala de 3 revelações da ciência e da religião, que era um assunto quentíssimo para ele na época, né? Ainda é. Ele fala da nova era, foi o trecho que pode ler para a gente no Evangelho, chama-se a nova era, né? E Jesus diz assim: nunca pense, né? Jamais penseis que eu tenha vindo para destruir a lei e os profetas, ou seja, para bagunçar o que vocês têm aqui. Jesus era judeu, nasceu entre os judeus, herdeiro de toda essa história que já era milenar quando ele nasceu. Eu vim dar cumprimento, eu vim fazer isso acontecer. O céu e a terra não passarão sem que tudo que esteja na lei seja perfeitamente cumprido. Ou seja, não é assim, esquece tudo aquilo, joga aquilo fora, que nem governo, né? Chega um governo novo, não, desmancha tudo, não é mais assim, troca o nome da secretaria. Não é desse jeito que Jesus trabalha. Tudo tem uma coerência, mas tem um momento. O tempo é uma dimensão importante aqui. Até o último ponto. Moisés é a primeira revelação. Eu tomei a liberdade de dizer assim, ele inaugurou a era da justiça, a era da organização, a era do equilíbrio. Você imagina um condomínio cheio de hebreus, né? Uma bagunça danada, tinha um cara que gostava do bezerro de ouro, o outro gostava do não sei o que lá, pegava a mulher de todo mundo, largava, fazia filho, matava, roubava, uma bagunça. Nessa época eles eram escravos, já tinham ficado escravizados no Egito por muito tempo. Estavam com problemas de identidade, como foi lido no Evangelho. Era um povo que tinha uma tendência, era a melhor chance que existia na época para um povo entender que Deus é único. E nós vamos ver aqui por que é importante pensar que Deus é único. Afinal de contas, se Ele está dentro de mim, eu sou um indivíduo, Deus é único, senão a gente seria tudo esquizofrênico. Ele colocou uma lei de Deus, ele colocou uma lei civil. Na verdade, não eram 10 mandamentos, né? Depois dos 10 mandamentos veio uma série de leis, e os judeus são famosos até hoje porque tem nas leis deles, nos livros deles, leis que falam até sobre qual é a regra de higiene, o que pode comer, o que não pode fazer. Tem um código civil junto com o código comercial, junto com constituição, ali tudo junto. Por quê? Porque é o que esse povo precisava. Ele precisava disso porque esse povo precisava caminhar, ele precisava dar um passo adiante, ele não podia ficar naquela bagunça que ele estava. Só que na época, a gente está falando de, eu não sei, mas são 1000 ou 2000 anos antes de Cristo. Eu não lembro, eu não estudei isso daí, preciso estudar. 1400 mais ou menos. 1400 anos antes de Cristo. Não são 100 anos, tá? Estava bem longe. É uma história comprida, e o povo judeu já existia antes disso, desde a época do patriarca Abraão. Moisés apareceu no meio e disse assim: essas leis vêm de Deus. E vem, porque ele era um homem inspirado, ele era um profeta.
Ele era, no nosso linguajar, ele era médium, ele era um intermediário, né? E ele trouxe essas leis e disse que era de Deus, e eram de Deus. A gente vai repassar aqui os 10 mandamentos e vai ver que são coisas que têm mais a ver com Deus, né? Mas tem um outro caráter, tem um caráter de imposição, de regra, de disciplinar, para um povo que era bárbaro, bruto, briguento, ignorante, no sentido de que, como é que ia dizer para essas pessoas há 3.500 anos atrás sobre sutilezas como espiritismo, física quântica, meteorologia, psicologia? O conceito de lei já existia. Um dos textos mais antigos que existem é um código de lei, o código de Hammurabi lá, que punha regras nos condomínios, né? Estatuto de condomínio da época. Só que assim, né? Para você ter preponderância sobre os homens, era preciso dizer que a lei era de Deus e dizer que Deus vai te castigar. Era através do medo, era através da imposição, era através de uma liderança forte, era através de um guru, que isso tinha que chegar nas pessoas, porque não funcionava de outra forma. Não adiantava alisar muito, falar muito macio, tinha que ir lá duro e falar assim: você não vai fazer isso, e pronto. E aí vinham todos os desdobramentos, que não estão nos 10 mandamentos, mas tinha os castigos, né? Falava assim: não matarás. Aí quem matava, o que passava com essa pessoa? Matavam ele, né? Como pena por ter feito um assassinato. A gente pode imaginar que não era exatamente o que Deus estava orientando, né? Mas como segurar essa turma? Esse era o desafio de Moisés. Então, vou passar aqui uma historinha aqui, de um filme antigo, da época do Polis. No Velho Testamento, Moisés foi à montanha e Deus falou com ele. Moisés, eu sou o Senhor teu Deus, ordenando que tu obedeças a minha lei. Tu estás me ouvindo? Ei, eu vos ouço, senhor, vos ouço. Até um surto poderia vos ouvir. Ora, bobagem, deixa pra lá. Não, senhor, por que me escolhestes? O que quereis que eu vos faça? Eu vou entregar-te minhas leis, e tu deverás levá-las ao povo. Certo, senhor. Senhor, eu entregarei essas leis ao nosso povo. Ouçam-me! Ouçam-me! Todos prestem atenção! O Senhor Jeová, deu para vocês esses 10 mandamentos para que todos obedeçam. Pois é. Será que talvez tenha feito falta, né? Essa outra pedra que caiu. Vai ver que isso explica um pouco da bagunça que a gente está até hoje. Mas é assim, lei. Encheu de lei. Não faltou lei. Depois dos 10 mandamentos, eles colocaram que precisava um monte de leis. Então esses são os 10 mandamentos, né? E tem um monte de não. Você precisa colocar, já pensou colocar no estatuto do condomínio assim: você não vai matar o seu vizinho. Precisa, né? Hoje não precisa, naquela época precisava. Senão Deus vai te castigar, né? Aqui eu chamo a atenção para o primeiro mandamento: amar. Então os 10 mandamentos começam com amar. Legal. A Deus sobre todas as coisas. Aqui ele já estava dando uma pista assim: eu deixo esse materialismo de lado, né? Vamos nos conectar com o divino, com o nosso Criador. Opa! E não ter outros deuses. Não se dispersa. Concentra em você. Faz essa conexão. Não dá para fazer conexão com deuses como se deuses fossem personalidades. Deus não é uma personalidade. Não é como a gente.
É algo que a gente ainda vai um dia entender, estamos nesse caminho. Bom, aí vem coisas, regras mais assim, de ó, não faça os ídolos, né? Vai fazendo, não cobiçar as coisas do próximo, não mentir. Na nossa sociedade, a gente tem um monte de leis, né? A gente tem uma lei que é a lei da preferência por idoso, da vaga na fila do supermercado, do banco. Mas você vê, esse negócio de fazer lei do jeito que a gente faz, do jeito que Moisés também fez ali, ou como ele entendeu que Deus falou para ele fazer, tem uma complicação, né? A gente tenta conduzir as consciências das pessoas na sociedade através de leis. As coisas mudam, então a gente tem a fila do idoso, que é preferencial, mas não é exclusiva, cada um entende de um jeito. Hoje tem idoso júnior, que é 60 anos, é idoso júnior. Tem o idoso pleno, que é 70 anos, e mais de 80 é o idoso sênior. E idoso. Então aí você fala, no fila de 60 tem a preferência da preferência. Por quê? Porque nós tentamos representar por leis, por procedimentos, por instruções, por regras, as falhas que a gente vê. No estatuto do condomínio, tem assim, você não vai passear com o cachorro sem coleira. O cara sai com o cachorro sem coleira. Aí o outro briga, porque não cumpriu a lei. Será que tem tanto problema também? Será que o outro devia ter feito isso? Então, as nossas imperfeições, do nosso jeito de viver, do nosso jeito de agir, de sentir, de pensar, vão pedindo leis, como na época de Moisés. Tem que ser assim, não cometer adultério, por favor, hein? Está na lei ali. Poxa, precisa ficar pedindo essas coisas? Precisa. Está nas nossas imperfeições. As leis nossas também são imperfeitas. Mas tem um cara, tem um ser, não sei nem se é um ser, não sei definir, que criou um universo e ele não fica supervisionando ponto a ponto, não é fiscal. Ele criou o universo através de leis e o universo funciona. Nós somos prova disso. Nós somos parte dessa criação. Uma parte bem considerada. Às vezes a gente não se dá conta, mas uma parte bem considerada. Nós somos espíritos. Então nós somos dotados de consciência, de princípio inteligente, né? Nós somos filhos de Deus nesse sentido. E Ele colocou leis. E quando nós entendemos o que realmente Deus quer de nós, ou como é que Ele escreveu essas leis, por assim dizer, é que a coisa começa a melhorar. A gente traduz aí para a nossa regra de convivência, põe estatuto de condomínio, regulamento da casa espírita, lei de trânsito, código comercial, código civil, constituição, na tentativa de fazer isso. Mas existe... Cadê a Ângela e o Douglas não estão aqui, mas nas leis, o pessoal do direito sabe, tem o espírito da lei, a essência da lei, o que está por trás da redação. O que está por trás dessa redação? O que essa lei está querendo dizer? E isso é mais importante do que a redação em si. A letra é fria, a letra mata, o espírito faz viver, né? Bom, então essas aqui estão aqui. Essa daqui, ó, bem divina. As outras, todas são muito importantes. A gente encontra isso aqui de novo, né? E Moisés era um guru, era um líder. Ele, assim, de cima para baixo, faz porque Deus está mandando. Senão, por onde é que nós vamos parar? E se ele não tivesse feito isso, não teria nem criado as condições para um dia Jesus aparecer 1400, 1500 anos depois. Aí veio Jesus, a segunda revelação, pela organização e pela explicação dos Espíritos no Evangelho. Ele veio dar cumprimento, ou seja, tudo que estava lá vale, está certo, né? Mas nós precisamos entender o que tem nisso para mim, por que eu tenho que seguir essa lei? Lei pode ser uma coisa condicionadora. Quando não precisava usar cinto de segurança, que não tomava multa, ninguém usava. Tinha carro que nem tinha.
Aí começou assim, aqui está o cinto, eu não vou usar, estou acostumado, você não gosta, incomoda, suja a roupa, né? Isso é coisa antiga. Aí veio a lei, vai multar, não sei o que, começou todo mundo a usar, acostumou, pronto, ganhamos um novo condicionamento. Jesus vem dizer para a gente que sim, cumpra, faça, mas só fazer porque está sendo mandado não é suficiente, não é o seu papel, meu irmão. É isso que ele veio dizer. Não estou te trazendo uma nova lei, estou te trazendo a mesma lei, mas agora estou convidando você a pensar, sentir e agir à luz dos novos mandamentos, novos entre aspas. Ele trouxe 2 mandamentos para resumir tudo que tinha sido feito até então. Olha aqui, ele repete, amai a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, ele também começa com amar. Você vê que não tem não aqui. E não tem caso específico, olha, honra o pai e a mãe, não comete adultério. Quem ama o próximo como a si mesmo, não furta, não mata. Ele está convidando a gente a entender o que está por trás daquilo. O que é o nosso destino? Continuarmos, animais? Sermos animais? Brigar, matar, roubar, extorquir, tudo que é maldade? Não. Ele está dizendo que com esses 2 mandamentos, a gente entende tudo o que Moisés estava trazendo e todas as outras leis justas que buscavam conexão com Deus. E ele está dizendo assim, olha, isso vai ter que acontecer. O mundo não vai acabar, as coisas não vão mudar, não vai ter regeneração, não vão passar de fase, nós não vamos volitar, enquanto isso aqui não acontecer. Ele veio dizer mais. Não é só para os hebreus, só para os judeus. Aí, pessoal, hoje é bonito falar isso aqui, mas naquela época o pessoal não gostou muito, dos desdobramentos. Teve gente que ficou meio chateada, mexeu com interesses. Isso vai ter que passar para o mundo. E naquela época o pessoal nem tinha a exata dimensão do tamanho do mundo, da quantidade de gente que tinha aqui. Nós já temos. E outra coisa, Jesus, em outros trechos do Evangelho, fala sobre a essência versus a forma. Ele não foi tão criticado. Você come com os publicanos, você não lavou as mãos, você não fez as lavar, você não fez isso, você curou no sábado. A lei diz que não é para curar no sábado. Sim, gente, isso é formato, isso não é a essência da coisa. Como é que eu não vou curar alguém no sábado se a pessoa está doente? Hoje é sábado, não vou passar aqui amanhã. Vamos ser práticos, Vamos amar o próximo. Se fosse seu filho doente, você concordaria em curar no sábado, em vez de ficar defendendo fiscal, patrulhando, a lei. É isso que significa a segunda revelação. Jesus inaugurou a era do amor. Não adianta buscar só justiça se a gente não colocar amor no que pensa, sente e faz. E Deus é amor. Jesus veio e nos amou tanto que Ele entregou a própria vida. Assim é o melhor para vocês aprenderem. Vai dar tudo certo, gente. Fica nervoso. Mas você está na cruz, Jesus, eu sei que eu estou doendo, está doendo para caramba. Mas vai dar tudo certo. Ele veio trazer o amor para nós. Eu ouvi outro dia o Dr. João Lourenço, na Rádio Boa Nova, falando sobre isso aqui. O que são esses 2 mandamentos? As dimensões dos 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas tem uma dimensão vertical, por assim dizer. No mundo encarnado que nós vivemos, do espaço-tempo, é uma dimensão vertical. É eu aqui no meu eixo, no meu centro, em contato comigo, com Deus em mim, com o divino.
Hoje a gente ouve muito assim, eu sinto um vazio, eu quero que alguém me ame, pede desesperadamente, às vezes é até amado, às vezes não é, mas não consegue sentir. A gente não consegue se sentir amado se a gente não está conectado com o divino em nós. Nós não somos corpo, nós não somos a personalidade que nós estamos aqui, nós estamos vestindo essa personalidade. Nós somos espírito. O nosso nome verdadeiro não é aquele que está no RG. Nosso nome verdadeiro está escrito em nossa testa. Deus, quando nos criou, escreveu aqui. Quem somos nós? Então, buscar essa conexão é importante. Por isso o Deus único. Como é que nós vamos fazer isso se a gente colocar um monte de Deus separado, um monte de personalidades? Deus é algo que não é personalidade, não é semelhante a nós. Nós somos, em um pequeno grau, semelhantes a Ele. Então, isso daqui é importante para o nosso próprio equilíbrio. A gente não vai para frente sem isso aqui. E o segundo mandamento é assim, muito bem, uma vez que você está alinhado com Deus, alinhe-se com seus irmãos. Esse é um plano horizontal, com seus iguais, ao próximo, como a ti mesmo. Ele conseguiu colocar a gente nessa história aqui, ó. Conecte-se. Conecte-se de verdade. Você não vai conseguir conectar com o outro, sair, festinha, balada e tudo mais, se você não estiver conectado com Deus, com o seu propósito de vida, com a sua história como espírito. E não vai adiantar nada você fazer isso se você não estiver ligado, conectado com seus irmãos. Deus fez um monte de irmão para a gente, né? Interessante como isso daqui dá as duas dimensões, e Jesus morreu dando essa mensagem. Dando essa mensagem. Rezando para Deus, entregando a alma dele a Deus, pedindo que perdoassem aos outros e amando todas aquelas pessoas que estavam ao pé da cruz. As que sofriam por ele e as que faziam ele sofrer. Tá? Então essas duas dimensões, a introspecção, a conexão consigo mesmo e a festa, né? Nós estamos juntos, vamos viver junto, nós somos postos para viver junto, é uma lei de Deus. Gostemos ou não. Jesus então não era só um profeta como Moisés foi. Jesus é o espírito mais avançado que existe na Terra. Ele já era avançado, faixa preta, 10º Dan, antes do planeta existir. Ele e a turma dele trabalhou na fabricação material do planeta. Como é que as coisas vão acontecer? O que tem isso? Bicho, morre bicho, extingue, vai, gelo, calor, vulcão. Estamos fazendo. Vamos preparar esse lugar, vamos preparar a vida, né? A vida materializada para poder receber os espíritos, meus irmãos, filhos do nosso Pai. Ele veio então, na segunda revelação, falar do amor, cuidar da gente, conviver conosco, mostrar como é que se faz e deixar uma pulga atrás da orelha. Algumas coisas eu estou sendo bem explícito, outras eu vou falar em parábola. Vocês não têm condições de entender tudo, não dava para falar de reencarnação naquela época, só que ele falou. O que ele falou para Nicodemos? Tem que renascer, o homem tem que renascer de novo. Não, eu vou voltar para a barriga da minha mãe. Nicodemos, não é assim, mas um dia você vai entender. Já deve, por essa altura ele já deve estar entendendo. Nós renascemos, nós fazemos parte desse ciclo de destruição e renovação. Nós habitamos em várias moradas, em várias frequências de vibração. Simplificando, no plano material e no plano espiritual. Ele já veio deixar essa mensagem, e todo o Evangelho segundo o Espiritismo vai mostrando que tem essas mensagens, já que hoje a gente fala que faz parte do Espiritismo, que Jesus já foi dando a dica. E ele plantou também a ideia que vai ter um tempo, vai ter um progresso. E a ciência, o que é ciência? Tomei ciência das coisas, é tomar conhecimento das coisas. A ciência vai progredir.
e vai ficar mais fácil para vocês poderem falar disso. Naquela época lá, ele foi até onde deu. Precisa de maturidade. Ó. Jesus falou de tudo. Então, a passagem de Jesus é uma passagem mais forte, né? Mais marcante do que foi a passagem de Moisés. Mas todos os profetas que o precederam foram importantes. Ele reconhece isso, ele sempre menciona os profetas. Aí vem a terceira revelação, segundo Kardec e os Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Se Moisés veio trazer o conceito de justiça, equilíbrio, disciplina, e Jesus veio trazer o amor, é através do amor que as coisas vão acontecer, da essência, o Espiritismo veio inaugurar a era da caridade. Está na hora agora da gente cuidar daquilo que nos foi ensinado, porque muito já nos foi ensinado, não temos falta de lei, aquelas 5 leis ali que caíram lá de Moisés, não são elas que estão fazendo falta. Um país não melhora se você escreve mais e mais leis. Melhora quando as pessoas cumprem as leis, cumprem a essência das leis. Caridade é cuidar. Está na hora da gente cuidar daquilo que a gente já recebeu, daquilo que a gente já adquiriu e daquilo que a gente já compreende. Cuidar e colocar em movimento, com consciência. E dessa vez, cadê? Kardec é o guru? Quem é o guru aqui? Moisés era a figura central, tal, influencer. Aí veio Jesus, que babado. Quem que é a figura central aqui, ó, do Espiritismo? Não tem. Espiritismo, como se convencionou chamar, é uma atividade coletiva dos espíritos da equipe primeira que começou essa história, que fez as manifestações físicas, mas não é um, não é nem 3, nem meia dúzia, nem 20. É uma coletividade. A terceira revelação veio inaugurar também uma outra coisa. Lembra do Moisés dizendo assim, de cima para baixo, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer isso. Isso daí é heteronomia, é alguém mandando você fazer alguma coisa. Alguém determinando para você, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso acabou. E começou a acabar na segunda revelação. É a sua consciência. É você, indivíduo, e você como membro de uma coletividade. Um grupo é como se fosse um indivíduo. E vocês vão ter que aprender a trabalhar em grupo. Como é difícil isso. Ah, mas tem os líderes, tudo bem, isso aí pode ter. Mas a liderança não pode ser uma coisa imposta. Como é que é a liderança no plano espiritual? Quem que é o governador lá do nosso lar? Clarencio, né? Ou era, não sei se ainda está no data, se troca. Clarencio foi eleito? Não. O voto, olha a lei eleitoral aí, né? Não, Clarencio foi apontado, biônico, foi imposto. Ele, com o grupo dele, foi chegando à conclusão, foi ficando claro quem deveria ser o líder. Moralcracia, não sei se isso existe, não é nem meritocracia. Quem tem mais condições? Naturalmente vai ser o líder. Então, não existe nada mais democrático do que esse conceito. Tá? Então, o Espiritismo trouxe isso, trouxe a caridade. Kardec fala assim, sem caridade não há salvação. Quer dizer, se a gente não botar tudo isso para funcionar e viver, e imprimir em nosso espírito essas convicções, essas experiências, e coletar no espírito, não no bolso nem na conta bancária, nós não vamos progredir. Então é isso que os espíritos vieram trazer
Tem todos os ensinamentos de Cristo, você sabe, você estuda o Espiritismo, terceira revelação. Não por um homem, mas espíritos que são as vozes do céu, incultável, multidão, é coletivo. E nesse capítulo ele faz um comentário também. Hoje talvez pareça um pouco desnecessário. Algumas pessoas ainda acreditam muito nisso, né? Dizendo que a ciência representa o materialismo. Isso já não é tão evidente assim. Nós temos cientistas, a Patrícia está aí, ela estuda muito isso, a Sandra. Há décadas, muitas décadas, os cientistas estão chegando a conclusões que têm tudo a ver com as revelações do Espiritismo e do que Jesus explicou. Os físicos, os psicólogos, os biólogos, todo o estudo do Dr. Bruce Lipton sobre a epigenética, ou seja, nós não somos uma máquina programada, a nossa vontade tem um efeito grande. Então aquela coisa do pensamento, isso, pedir e obtereis, nossa, que coincidência, né? A ciência e a religião são filhas da mesma coisa. Sem conhecimento, como é que eu vou continuar caminhando em direção a Deus? Caminhar em direção a Deus significa aperfeiçoar-me, já que Deus é perfeito. Então, caminhar em direção a Deus, aproximar-me de Deus, evoluir, significa mais conhecimento, mais amorosidade. É como se religião e ciência estivesse falando desses dois lados das coisas. Você não progride só intelectualmente, muito menos só materialmente. Você tem que progredir na sua essência. Então, tranquilo. Não sei se alguém aqui acha que ciência ainda bate de frente com religião. Isso já era, tá? Isso é coisa antiquada. Quem ainda pensa assim precisa se informar do que tem acontecido nos últimos 50 anos, para falar o mínimo, tá? Essa figura aqui dá a ideia do que esteve acontecendo, né? Então, apareceu lá um núcleo, uma proposta inicial. O povo que tinha as melhores chances de absorver a palavra, a ideia do Deus único, do que regra de convivência e tudo mais. Vem Jesus e fala assim: vamos abarcar tudo isso daqui e vamos fazer tudo isso aqui com amor. Vem o Espiritismo e fala assim: vamos botar tudo isso para funcionar, vamos continuar estudando, praticando e convivendo. 3 coisas importantíssimas: estudo, prática e convivência. Vamos continuar fazendo isso. Vamos estudar, porque cada vez que a gente estuda e lê o mesmo trecho do livro, um outro insight nos aparece, ótimo. Então quer dizer que a gente está usando o mesmo livro, pagamos uma vez só, e vamos continuar aprendendo com ele. E o que vem depois? Foi prometido, Jesus prometeu, né? Ele falou assim: vou deixar para vocês o Consolador, vai vir o Espírito Santo, não vou deixar vocês órfãos, fiquem tranquilos, né? Vai vir um conhecimento, vai vir uma turma aí que vai dar continuidade à nossa jornada, à nossa aventura. O que vem depois então desse Espírito Consolador? Vem nós, gente. Não vem mais nenhum grande líder. Nós não precisamos mais de líder. Nós estamos na era da autonomia. Nós estamos sendo convidados a decidir por nós. Não fazer daquele jeito lá do Moisés, de cima para baixo, ser mandado. Faça, senão você vai ser punido. Isso acabou. Não é que vai acabar. Isso acabou. Não dá mais para ficar fazendo lei de fila preferencial. A gente está numa época em que nós precisamos entender, quem tem um comércio, supermercado, banco, que assim, todo cliente, é o próximo, precisa ser atendido com velocidade. Mas os nossos sistemas são lentos. E para isso que serve a ciência. Vai lá e faz alguma coisa melhor, né, João? A gente trabalha com NR12. Não adianta ficar... Cara, faz um negócio seguro na máquina para as pessoas trabalharem. Pronto, não vai dar acidente. Usa o que? O conhecimento. Conversa com... sou orgulhoso, não converso com ninguém, não contrato consultor.
Não é isso que está sendo pedido. Está sendo pedido para a gente, enquanto nós estamos na terra, dar a César o que é de César, né? Porque, pelo amor de Deus, tem que pagar imposto, tem que pagar o IPTU, fazer as coisas direitinho, cumprir a lei, estacionar na vaga certa. Mas assim, não adianta só fazer por fazer. A gente tem que saber por que a gente faz. O que tem de amor nessa história? Vamos lembrar de Jesus. Se a gente, e não é se, assim que a gente está caminhando para isso, estamos todos caminhando para isso. Quando nós tivermos mais consciência, não vai precisar de vaga reservada para idoso, porque quem tem saúde e perna para andar, vai fazer que nem os caras lá da Volvo, lá da Scania. Eu estaciono longe, porque eu tenho a perna para andar. Deixa as vagas mais próximas para quem é deficiente, para quem tem algum problema de locomoção, seja ele permanente ou não. Às vezes eu não quebrei a perna naquele momento, deixa eu estacionar na porta. Você que está bom, estaciona lá na outra. Mas não porque você é mandado. Você sente isso, você vê o outro. Eu vejo os meus irmãos. Como é que eu vou amar o próximo se eu não os vejo? Só penso em mim. Então, a convivência é isso. Eu vejo os meus irmãos. Tem 10 vagas, vou estacionar na vaga mais longe. Por quê? Porque eu cheguei cedo, porque eu tenho perna para andar. Eu conheço a minha turma. Pode ser que chegue alguém aí com um problema de locomoção. Deixa eu estacionar mais perto. Essa é a lei. Essa é a lei de Deus escrita na nossa consciência, que a gente ainda precisa traduzir para as leis civis ainda. Então, o que vem depois é nós fazendo o que foi ensinado, o que nós estamos aprendendo na ciência, na moral, na religião. E é isso. O Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu já lhe disse. Ou seja, vamos repassar. É bom para a gente ir fixando. Ele nos deixou a paz. E a paz de Jesus é diferente da paz do mundo. Não é a paz de desligar o celular apenas. É uma paz que acontece dentro da gente, de saber que nós estamos caminhando na direção certa, com tropeços, com algumas teimosias, vítima de ignorância e de práticas que nos fazem mal, mas que a gente está descobrindo que nos fazem mal. Então a gente aos poucos vai deixando de fazer. E acabou a palestra. Beleza? É difícil. Agradecemos ao Marcelo pela excelente explanação. Eu aprendi bastante. Né? São coisas que a gente já leu várias vezes, já viu, né? Mas sempre que é uma oportunidade, a gente acaba aprendendo um pouquinho mais, vendo de uma outra forma, né? Que nos vai abrindo a mente. Nossa, vou aceitar o caminho, né? Fazer os ajustes que precisam. Bom, vamos aproveitar esse momento para a gente fazer o nosso passe, né, coletivo. Peço que vocês se coloquem confortavelmente nas poltronas, elevem o pensamento a Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. O passe é um ato de amor, para que possamos tirar o máximo proveito dessa experiência. Vamos fechar nossos olhos, vamos tentar nos aquietar, buscar entrar em contato com a espiritualidade.
Pensemos em Jesus. Agora, agradecidos por termos recebido essas energias do bem, vamos tentar levá-las para fora do ambiente desta sala. Vibremos, inicialmente, pela Casa Bezerra de Menezes, por todos que aqui trabalham, todos os voluntários, todos que aqui frequentam, também pelo educandário. Vibremos por todas as famílias e crianças assistidas, todos os voluntários e professores. Vibremos. Agora vamos visualizar o nosso lar. Visualizemos o nosso lar envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar a todos os cômodos, a todas as pessoas que ali residem. Visualizemos o nosso lar e essas energias alcançando cada cômodo da casa. Vamos passando cômodo a cômodo, levando essas energias do bem, atingindo a todos que ali residem. Visualizemos também nosso local de trabalho ou estudo, as pessoas com as quais convivemos nesse ambiente, nossos colegas, todos que ali trabalham. Vibremos pelos nossos vizinhos, pela nossa comunidade, o bairro em que vivemos, pela nossa cidade, Sorocaba, pelos nossos governantes, administradores. Vibremos pelo nosso país, nossos governantes, administradores. E agora visualizemos o nosso planeta, vibremos pelo nosso planeta. Visualizemos nosso planeta Terra envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar a todos aqueles que mais necessitam. Pessoas passando por todo tipo de dificuldade, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Pessoas passando por situação de fome, falta de recursos, desemprego. Pessoas passando por situação de enfermidades, buscando a cura em hospitais. Pessoas passando por situação de guerra, conflito. Pessoas que tentam abreviar a vida. Pessoas passando por todo tipo de dependência química, sejam vícios em álcool, drogas. Pessoas passando por todo tipo de situação, que todas possam receber tudo aquilo que mais necessitam nesse momento para o seu desenvolvimento e para a sua evolução. E agora, vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que nós também possamos receber, nesse momento, tudo aquilo que mais necessitamos para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz de Deus, a paz de Jesus esteja sempre conosco, iluminando nossos caminhos, despertando nossa consciência, para que possamos dar os passos certos em direção ao que Jesus, ao que Deus esperam de nós. Tenhamos todos um ótimo domingo, uma ótima semana, com bons pensamentos, boas realizações da nossa parte, cultivando sempre o bem dentro de nós e para com o nosso próximo. Que assim seja. Bom, então agora a gente só agradecemos a presença de vocês. Só vamos dar início aos nossos passes individuais. Quem
Quem quiser é só aguardar nas poltronas e nós vamos chamando. No mais, bom domingo a todos, boa semana.